Olá, começa agora mais um Conexão Legislativa e no programa de hoje nós vamos falar sobre um soro para tratamento da Covid-19. E para nos explicar mais sobre esse assunto, eu recebo o Dr. Luiz Eduardo Cunha, que é médico veterinário e também pesquisador do Instituto Vital Brasil, que é o laboratório oficial do governo do Rio de Janeiro. Dr. Luiz Eduardo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Amanda. Obrigado pelo convite. Doutor, neste momento de pandemia, muito tem se falado sobre a vacina, sobre tratamentos, enfim, sobre possibilidades para enfrentar esse momento que nós estamos enfrentando. Gostaria que o senhor contasse um pouquinho para o nosso público sobre a produção do soro, sobre esse processo de pesquisa para que, de fato, ele pudesse ser produzido. A produção de soro visa obter um concentrado de anticorpos e ele ser usado no tratamento da Covid. Só lembrando um pouquinho, esse tipo de produto, esse tipo de medicamento, ele tem início no final do século retrasado, 1085, 86, no desenvolvimento de tetânico de veneno. Então, é uma tecnologia, o princípio dela já vem de 125 anos de idade. Então, é uma tecnologia muito antiga. Basicamente, hoje, é a mesma tecnologia, óbvio que a plataforma tecnológica envolvida é de última geração, mas o princípio é o mesmo, que se consiste basicamente você ter um bom antídoto, quer dizer, um pedaço do vírus ou uma toxina detoxicada ou vírus inativado, quer dizer, algum componente que tenha origem no micro-organismo que você quer fazer um soro específico, e esse antígeno que a gente chama, esse pedacinho do vírus, a gente inocula no cavalo, fortalecendo, fazendo com que o cavalo produza uma quantidade grande de anticorpos. Essa metodologia não causa doença animal, não causa infecção, nem no animal, nem no ser humano, que é um pedaço só do vírus, no caso específico do soro anti-Covid, a gente inocula nos animais e os animais, a gente produzisse uma grande quantidade de anticorpos, inclusive quando se compara com um ser humano que teve a doença, e um mês depois que se curou, ele faz uma doação de sangue, esse plasma de pessoas convalescentes, plasma de pessoas que tiveram a doença, eles foram encontrados muito menos anticorpos do que o plasma de cavalo imunizado com essa proteína S que a gente utilizou como antígeno para essa produção. Resumindo, sempre a produção de soro começa com esse antígeno específico, é inoculado no cavalo, o cavalo produz o anticorpo, é um processo lento, é um processo que demora 2 meses, 3 meses, ele não é inoculado puro, a gente usa alguns artifícios químicos para que essa seja. Depois que você obtém o plasma desses cavalos, eles são doadores, eles não são sacrificados para doar esse plasma. Eles viram um doador recorrente, de 2 em 2 meses eles fazem doação esse sangue, é o plasma. E esse plasma purificado, ele vai dar origem a uma IFA concentrado. E aí depois é só formular e ter o produto final. Hoje, de uma plataforma conhecida, o Instituto Vital Brasil, por exemplo, faz soro há 102 anos, para você ter uma ideia de como é que a gente aqui já está acostumado a fazer soro. E é uma terapia, um medicamento muito seguro também, que é uma outra característica desse tipo de medicamento, porque o Brasil usa soro para outras coisas, para envenenamento para animais peçonhentos, que é o grande quantidade de soro que é usado nesse país, e com muita segurança, o soro antirrábico, eles fazem grande quantidade no país e com o mínimo de ocorrência de reação grave. É muito seguro. Doutor, o senhor explicou muito bem essa parte da produção do soro. Acho que até quem não tem
proximidade com esse assunto, consegue entender, mas eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho mais por que foram escolhidos os cavalos. O cavalo é um modelo maravilhoso para fazer esse tipo de produção de medicamento. Ele a gente chama de bioreator, né? Ele é um animal que a gente encontra em qualquer parte do mundo, né, com exceções os Ártico e o Polo Norte, mas ele é bem distribuído pela Terra, né, e é fácil de padronizar, quer dizer, o OMS mesmo tem manuais que orientam na produção de soro em equinos. Né, mas a grande característica dele ser escolhido é porque ele é de grande porte, é um animal de fácil trato, é um de conhecimento da maioria das pessoas, o lidar com animais, é um animal, de certa forma, dócil, e produz uma grande quantidade consegue doar uma grande quantidade de plasma. Eu chamo que ele é uma máquina de produzir plasma, né, de produzir sangue. E tem uma característica também que ele não porta nenhuma proteína ou nenhum componente que possa causar neurodegeneração em ser humano, como é o caso da vaca louca, por exemplo, que tem componente de prion, né, o prion, que pode causar essas doenças neurodegenerativas. Então o cavalo está isento disso, né, é um grande produtor de plasma e de fácil lidar e, de certa forma, um custo bastante razoável para a produção de soro. É um modelo perfeito para a produção de plasma. Doutor, eu acho que vale a pena explicar um pouquinho para o público também a diferença de aplicação do soro e da vacina. Então, gostaria que a senhora explicasse um pouquinho mais como é a atuação do soro no organismo, né? Como é que ele funciona? Isso é uma excelente pergunta, porque as pessoas confundem muito soro com vacina, né? Separando bem, né, a vacina é prevenção, sempre prevenção, tá? E o soro sempre curativo, né? Com alguma exceção, e no caso da raiva especificamente, que você usa ela também um pouco como prevenção, mas ela é sempre terapêutica, né? Com o objetivo específico de neutralizar o agente que está causando ou pode causar a doença. Então, vacina é prevenção e o soro é tratamento, é para paciente doente, né? A vacina também é composta desse antígeno, né, que eu chamo, no caso da Covid-19, né, da proteína S, que a maioria das vacinas estão usando como estratégia, né, mas ela inocula essa proteína, a vacina inocula essa proteína no ser humano e o ser humano produz o seu próprio anticorpo para que, caso tenha o contato ou uma possibilidade de infecção, o teu organismo já tem anticorpos, já tem a memória, né, de produção de anticorpos, para que ele mesmo neutralize essa possibilidade do vírus se instalar no ser humano. O soro, quem faz o anticorpo é o cavalo, né? A gente só pega do cavalo, prepara ele, descaracteriza ele no processo de purificação, que é um anticorpo originário de cavalo, e esse anticorpo a gente inocula no paciente doente, diferente da vacina, que os pacientes, né, que tomam a vacina são pessoas sãs, né, todos preventivamente. No caso do soro, é curativo, a gente usa em paciente, inclusive a recomendação que a gente está esperando é que seja em paciente hospitalizado. Eu brinco afirmando que a vacina é para evitar que o ser humano entre no hospital, né, e o soro é para tirar o paciente do hospital. Quer dizer, uma é para prevenir, né, para que não aconteça a doença, e a outra é para que, após a instalação da doença, com os sintomas já instalando e o quadro caminhando, né, para uma piora, a gente entre com esse anticorpo produzido pelo cavalo, tá? E esse anticorpo consiga diminuir ou debelar a presença do vírus no organismo do paciente. O senhor citou essa questão que era justamente sobre o que eu ia questionar, né? Em quais casos que o soro pode ser aplicado? Então, seria realmente nas pessoas que estão hospitalizadas e seria até possível a aplicação naquelas pessoas que estão em quadros mais graves, até aí precisando de ventilação mecânica? O que vai balizar essa posologia, esse uso do soro, vai ser a conclusão dos estudos clínicos que a gente está para começar, né? Até agora, todo o procedimento que a gente realizou
foram testes in vitro, né? E animais também, usamos coelho e camundongo, mas não usamos ainda o soro em pacientes humanos. Né? A nossa proposta de fase 1/2, que a gente chama de segurança e eficácia, é utilizar em 41 pacientes, né, nesse primeiro estudo, e no segundo estudo, fase 3, a gente pensa ampliar para 300 pacientes, né, mas a estratégia que está se pensando é usar em pacientes de 7 a 10 dias do aparecimento dos sintomas, aquele quadro que está saindo do quadro leve para quadro moderado e saindo do quadro moderado para quadro grave. Né? Então, nesse estudo, fase 1/2, é o que a gente vai usar o soro. O objetivo qual é? É verificar que, com essa quantidade de anticorpo inoculado no paciente, né, esses anticorpos consigam neutralizar o máximo de vírus possível circulante no doente, né? O que acontece? Quando o anticorpo se acopla ao vírus, né, ele impede que o vírus consiga entrar na célula do paciente, né, e ele é eliminado no organismo. Então, com soro, a gente consegue baixar o nível de viremia, né, de quantidade de vírus circulante no paciente, e dar uma chance para o organismo desse paciente começar a recuperar e conseguir vencer a doença. Né? Então, é uma carga grande de anticorpos, que a gente entra como se fossem soldados para combater o vírus mesmo, para pegar o vírus, inativar o vírus e eliminar o vírus, né? E essa diminuição de carga viral é o que vai dar chance para o paciente se recuperar. Então, é de 7 a 10 dias, paciente hospitalizado, né, caminhando de leve para moderado e moderado para grave. Nesses primeiros 41 pacientes, não está previsto o uso em pacientes muito graves, mas que será considerado na fase 3 de estudo clínico, que será proposto depois desse primeiro estudo. Esse primeiro estudo é justamente para a gente fazer um ajuste fino, né, dessas hipóteses que a gente levantou. Né? Então, essa oportunidade de 41 pacientes nessa fase da doença é que vai dar um cenário melhor para que a gente possa analisar futuras ações terapêuticas. O senhor falou dessa parte da pesquisa in vitro. Gostaria que o senhor contasse um pouquinho mais para quem está nos acompanhando, né? O que é essa pesquisa in vitro, já que pode aí ser uma realidade distante para a maioria da população, e se com essas pesquisas que já foram realizadas, já dá aí para ter um balanço da eficácia quando esse soro for aplicado? Já é possível ter uma ideia, doutor? Sim, é possível sim ter uma ideia. Como eu falei, o Instituto produz soro há muitos anos, então a plataforma que a gente está usando para produzir esse soro é a mesma, por exemplo, que a gente produz o soro antirrábico, que também é uma virose, né? Então, esses anticorpos, a gente, in vitro, que a gente chama, quando você usa cultivo celular, né, células vivas, né, mas em placas de Petri, em laboratório, né? Então, a gente consegue neutralizar o vírus para que ele não tenha capacidade de entrar numa célula, numa placa de Petri, né? E isso demonstra que, por relação direta, né, de que o soro está neutralizando o vírus. Então, numa placa de Petri, a gente consegue reproduzir, né, não na totalidade, não em substituição a um animal ou a um ser humano, mas cria-se uma evidência muito forte, né, de que esses anticorpos têm uma ação neutralizante muito potente. Né, e esses mesmos testes in vitro, né, que a gente usa, nós comparamos o nosso soro, né, o soro produzido com cavalo, com o soro de plasma de pessoas que tiveram a doença, e a gente separou também o plasma e comparamos os dois numa mesma reação in vitro. Né? E a relação de neutralização, quer dizer, o nosso soro produzido num cavalo, ele teve até 150 vezes mais potência em termos de neutralização do que um plasma de convalescente. Nós usamos aqui na experimentação 3 pacientes aqui do Rio de Janeiro, que deram os títulos mais altos em termos de anticorpos. Então, a referência é muito interessante, porque dá mais segurança a gente de afirmar que o soro tem essa capacidade. Também usamos animais nessa fase pré-clínica, que a gente chama, mas para ver segurança e ver pirogênio. Segurança, que é a toxicidade inespecífica, a gente usa camundongo,
né, o animal recebe esse soro e ele não pode apresentar nenhum sintoma, nenhum nada de diferente com um número de animais, controle paralelo, né, e pirogênio a gente usa coelho, né, para constatar que nesse soro não tem nenhum componente que possa causar febre, né, que seria uma evidência de que o produto não foi bem produzido, né? Mas, volto a insistir, nós estamos nessa fase pré-clínica, solicitando e em rodadas de negociação com a Anvisa para que a gente seja autorizado a usar concluir, passar ele da fase de IFA, que está hoje, né, com o insumo farmacêutico ativo, para um medicamento. O que é isso? É você pegar esse sumo farmacêutico ativo, diluir e envasar em ampolas de 10 ml, que é o nosso objetivo agora, o mais rápido possível. Tá? E com essas ampolas, aí sim, a gente já fomos aprovados no Conselho Nacional de Experimentação em Humanos, né, que é o CONEP, de pesquisa clínica. Então, a gente já tem essa autorização na questão ética, agora a gente está só faltando a questão técnica em si, que a gente está em negociação, em rodadas de negociação com a Anvisa, que a gente espera que seja autorizado o mais rápido possível. Como o senhor bem explicou, né, deixou claro que ainda estão realizando testes, né, isso ainda não está à disposição das pessoas, mas eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a expectativa, né, pensando um pouquinho lá na frente, se esse medicamento fosse disponibilizado, qual seria o impacto que ele teria na redução de mortalidade das pessoas que são infectadas pelo novo coronavírus? Só completando também um pouco a resposta anterior, Amanda, a gente não usou animal, porque também a gente não tem um modelo animal que para soro, para vacina você consegue fazer experimentação em animais, mas para o soro a gente não tem aquele modelo que ficaria doente, né? Um exemplo, um camundongo, você inocula o SARS-CoV-2, ele adoeceria, e se não tratasse, ou dependendo da quantidade de vírus, esse animal viesse a óbito. Então esse seria o modelo ideal, que o animal fosse sensível ao vírus. Nós não temos animais sensíveis que desenvolvam a doença e que possa essa doença levar à morte. Então a gente não tem um modelo ideal para soro. Para vacina dá para fazer, porque na vacina você quer estimular o animal de laboratório a produzir os anticorpos e depois você desafia com vírus e na sequência você faz cortes histológicos e você consegue identificar se a vacina provocou ou não um efeito positivo, né, nos animais laboratórios. No caso do soro, não. Infelizmente, a gente não tem ainda esse modelo. Mas eu acredito que com a nossa base teórica, a nossa argumentação, a gente vai conseguir superar isso. Como na Argentina, como na Costa Rica, eles já estão passando para a fase de estudo clínico, sem passar pela fase pré-clínica em animais, tá? Só nesse sentido. Agora, a perspectiva do uso desse soro, na minha opinião, é muito boa. Por quê? Porque vai ser o único, a princípio, né, até agora, um tratamento específico para a Covid-19. Diferente da vacina, não são milhões de doses ou bilhões de doses que a gente precisa de soro. São milhares, né? Por quê? Porque o tratamento, o estudo clínico vai identificar qual vai ser a posologia, qual vai ser quantas ampolas a gente vai usar, como a gente vai diluir esse soro, mas partindo da princípio que a gente está estipulando 5 ampolas de 10 ml para um paciente grave, moderado, indo para grave, né, como o pior caso, nesse estudo clínico, né, um cavalo, para se ter uma ideia, consegue tratar 600 pacientes por ano. Então, é um tratamento que relativamente a gente vai conseguir produzir, porque são IFAs produzidas no Brasil, a gente não precisa importar o componente principal. A gente importa alguns componentes secundários, mas o componente principal vai ser produzido aqui, como todos os soros do Brasil, antitetânico, antirrábico, difitérico, antiofídico, são produzidos no Brasil. Então seria mais um soro produzido no Brasil, né? E essa independência, né, é muito importante. Também uma coisa importante de se falar é que o Instituto Vital Brasil deu entrada num pedido de patente em agosto do ano passado, não para ficar milionário, não é nada disso, é simplesmente para garantir que o país tenha independência na produção desse insumo, né, desse medicamento, e que a gente possa atender ao SUS, né, o maior número de ampolas possíveis
e visando, sem dúvida, diminuir essa tragédia que está sendo essa pandemia. Também afirmo e reconheço que não é o Instituto Vital Brasil sozinho que vai ter essa capacidade de produção de soros necessários para atender o país ou o mundo, né? Ele vai precisar de parceiros, a gente está já projetando um aumento da produção específica para a Covid, mas a gente precisa da parceria da Fundação Ezequiel Dias, do Instituto Butantan e de outros institutos públicos e privados que se interessem, né, possa demonstrar interesse na produção desse soro de forma compartilhada ou de forma complementar, mas que, insisto, não são milhões ou bilhões de ampolas o objetivo, e sim milhares de ampolas, né, e cada 5 ampolas a gente acha, né, espera e está apostando de que seria um tratamento bastante adequado. Interessante o senhor falar dessa questão de que isso daria uma certa independência, né, porque não haveria aí a necessidade de algum insumo de fora. E o senhor acredita que isso poderia também ajudar a diminuir essa pressão dos serviços de saúde, que a gente sabe, né, muitas pessoas sendo internadas, isso exige ali uma equipe médica, a movimentação de uma equipe médica importante para dar assistência para aquele paciente. Então, a pesquisa também, doutor, tem esse viés de tentar, aí, de certa forma, socorrer o sistema público de saúde? Certamente, esse é o objetivo, esse é o que nos move, e por isso que a gente está já na proposta de estudo pré-clínico fase 1-2, justamente esse paciente que está tendendo para uma UTI ou encaminhando para um caso grave, uma ventilação forçada, e justamente nessa fase que vai superlotar os hospitais, vai aumentar a carga sobre o sistema de atenção, né, é que a gente acha que o soro vai evitar que isso evolua, né, e que, além de não evoluir, que a gente consiga tirá-lo do hospital. Como eu falei no início, a vacina é para evitar que entre e o soro é para que tire o mais rápido possível do hospital e que evite que o paciente de leve e moderado chegue a um paciente grave. Que o paciente grave é que impacta mais o sistema de saúde, é o que mais traz transtorno para o SUS. Mas é isso mesmo, a pergunta é perfeita nesse sentido. É esse o objetivo, sim, do nosso trabalho. Doutor, e pensando um pouquinho na parte prática da utilização do soro, né? Com relação à parte de custos, é algo viável? É algo que dá aí para, claro, depois de passar por todos os testes e tendo aprovação, ser colocado à disposição das pessoas? E eu gostaria que o senhor falasse também um pouco do armazenamento, né? A gente sabe que a vacina tem essa questão de ter um armazenamento ali que precisa, algo específico. Com o soro, como seria essa parte? Em termos de custo, Amanda, não foi feito um estudo de custo, mas comparando com os outros soros que a gente faz no Vital Brasil, não tem nada de muito excepcional. 200, 300, 400 reais uma ampola, 5 ampolas seria R$1.000, R$2.000 um tratamento. Então, não é nada absurdo. Isso aí eu acho que nem um dia de UTI é capaz de ser 10 vezes esse tratamento. Então, o custo, sem dúvida nenhuma, não é o limitante. O limitante é como é um produto de origem animal, que é feito com sangue de cavalo, né, com plasma, é obtido de sangue de cavalo, a gente necessita uma certa antecedência, uma certa ambientação para criar esses animais e capacidade instalada para processar esses plasmas todos. Mas nada que, em conjunto com os outros laboratórios produtores de soro, a gente consiga fornecer muitas ampolas em consórcio, em parceria, né, para atender a necessidade do SUS, sem dúvida nenhuma. Esse é o nosso foco e é o nosso objetivo. Com relação à conservação, o soro é um produto, é um medicamento que a recomendação técnica dele é de que se mantenha de 2 a 8 graus centígrados positivo, né, que seria a temperatura de geladeira. Não tem nenhuma complicação, o país e o SUS está montado, toda a sua estrutura de sala de vacinação com estrutura de 2 a 8 graus, e mesmo, é óbvio que não é para esse caso, mas a gente já tem estudos que ele resiste a temperaturas acima de 8 graus, até 30 graus por quase um ano.
é um produto extremamente termoestável, então a temperatura não afeta muito ele. Mas essa recomendação de bula é de 2 a 8 graus. E isso é viável no país inteiro. Também não tem dificuldade, nem para custo, nem para armazenagem e distribuição. Doutor, nosso programa está se encaminhando para o fim, mas pensando nisso que o senhor apresentou, né, dessa possibilidade de ser algo que é viável, não só do ponto de vista de custos, mas também, né, de armazenamento, eu gostaria que o senhor fizesse uma análise, se a gente pudesse aí colocar à disposição da população, não só a vacina, mas também o soro, né? Qual seria a contribuição desses dois aliados no combate à pandemia do novo coronavírus? A vacina, sem dúvida nenhuma, é o componente mais importante de combate a essa pandemia. Felizmente, a produção desses vários modelos de vacinas que estão aparecendo, todas estão demonstrando uma eficácia muito grande. Então, foi uma sorte, né, da humanidade que esse tipo de vírus, né, propiciou um antígeno, que é a proteína S, e alguns outros antígenos do vírus que sejam antigênicas, né? Mesmo com essas mutações que estão aparecendo, o que está indicando é que as vacinas continuam respondendo a essas mutações. E o nosso soro, com certeza, também vai responder, e vai responder muito bem a essas mutações até agora que apresentaram, né? Então, sem dúvida nenhuma, a vacina é o fator mais importante. O soro, como é para tratamento, ele vai ser de um uso mais restrito e de preferência em ambiente hospitalar. Então, o soro vai ser aquele instrumento, aquele medicamento que, como você falou, vai diminuir a pressão sobre as UTIs, sobre os hospitais, né? E se Deus quiser, evitar o número de mortes, né? Evitando, né, que o paciente saia de moderado para grave. Todo paciente que entra para uma ventilação ou passa de moderado para grave, a taxa de sobrevivência cai muito, né? Então, a gente evitar que ele piore, né, e que, além de piorar, o organismo dele consiga responder e resistir à virose, é um grande feito, e vai ser o ponto alto do soro, aplicado nessa fase, para que isso aconteça, que o paciente saia do hospital e não vá para um quadro grave, aumentando bem a chance de óbito e superlotando as UTIs, que são pacientes que ficam dias na UTI. Então, a gente, além de evitar a morte, evitar a piora desse paciente, a gente quer que ele saia o mais rápido possível do hospital. Doutor Luiz Eduardo, muito obrigada pela participação no Conexão Legislativa e por mostrar um pouquinho para o nosso público desse trabalho tão importante que tem sido realizado pelos pesquisadores. Muito obrigada. Amanda, só para finalizar, e eu não podia deixar de falar, esse é o produto, a produção de soro é um produto que foi a união de 3 instituições no Brasil, e aqui no estado do Rio especificamente, que é a Fundação Oswaldo Cruz, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e o Instituto Vital Brasil. Os 3 se uniram, né, para essa produção, são todos públicos, né, vinculados, né, de alguma forma ao SUS, né, e com foco na atenção à saúde e à população brasileira. E o IDOR agora que vai realizar o estudo clínico para a gente. Eu não podia deixar de fazer uma referência a esses parceiros, né, e reforçar que são públicos, né, e a gente com foco em atender nossos pacientes do SUS, né, de uma forma o Brasil inteiro e de gratuito, que esse que é o grande objetivo desse SUS, que foi uma maravilha, está sendo para essa pandemia. Muito obrigada, doutor, por todas as explicações. Eu que agradeço. Esse foi o Conexão Legislativa de hoje, falando um pouco mais sobre um novo tratamento para a Covid-19. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.